Airbus A380 foi pensado para ser o futuro da aviação. O maior jato de passageiros já construído, um palácio voador no céu. Mas para a Air France, sumiu em menos de uma década. Não foi vendido, não foi transferido, aposentado. Parece uma resposta simples, custos altos, baixa demanda, mas a verdade não é tão simples assim. Então, por que a Air France abandonou o A380 com tanta rapidez? E o que isso realmente revela sobre a dura realidade de administrar uma companhia aérea em 2025? Agora, precisamos voltar para 30 de outubro de 2009. A Air France torna-se a primeira operadora do A380 na Europa. O presidente francês participa da cerimônia de entrega em Hamburgo. Os executivos da Airbus estão radiantes de orgulho. Isso é história sendo feita. O marketing se escreve sozinho. A joia da coroa da aviação europeia, o futuro do voo, luxo francês a 38 mil pés. A Air France encomenda 10 aeronaves, apenas 10. Compare isso com a Emirates, que tem 123, ou até mesmo a Lufthansa com 14. Desde o início, o programa do A380 da Air France era menor do que o de alguns concorrentes. Mas o tamanho não importava para a equipe de marketing da Air France. Eles posicionaram essas 10 aeronaves como sua verdadeira estrela. Rotas para Nova York, Los Angeles, Tóquio, Xangai. Os serviços mais movimentados e prestigiosos. Pura elegância francesa acima das nuvens. A realidade, o A380 nunca foi tão central para a rede da Air France quanto foi para a Emirates. Sempre foi uma frota de nicho servindo rotas específicas. E é aí que as fissuras começaram a aparecer. Mas por que o tamanho da frota importa tanto? A resposta diz tudo sobre o que deu errado. Quando você está lidando com uma aeronave tão complexa quanto o A380, todo o custo fixo pesa mais com uma frota menor. 4 motores em vez de 2, equipamento especial no solo, requisitos únicos de treinamento, estoque de peças que não pode ser compartilhado com nenhum outro tipo de aeronave. Com 123 aeronaves, a Emirates dilui esses custos em uma frota enorme. Com 10 aeronaves, cada despesa se torna um fardo que a Air France não consegue distribuir muito bem. Mas o problema da escala foi só o começo. Em 2015, 3 problemas gigantes estavam consumindo os A380 da Air France, incluindo uma revolta dos passageiros. Mas primeiro vamos falar sobre o elefante na sala. 4 motores. É aí que o pesadelo começa. O A380 consome 20 a 25% mais combustível por assento do que aeronaves modernas como o 787 ou o A350. Mas o consumo de combustível foi só o começo dos problemas da Air France. Para fazer um A380 ser lucrativo, você precisa preencher 516 assentos em todos os voos, o ano todo. Isso é viável se você for a Emirates, com passageiros fazendo conexão em Dubai vindos de centenas de destinos. É mais difícil se você for a Air France operando rotas diretas de longa distância a partir de Paris. Sim, claro que a Air France tem muitos passageiros em conexão, mas o modelo de negócio deles é fundamentalmente diferente do da Emirates. A matemática estava acabando com a companhia aérea francesa. Mais pilotos e tripulação de cabine necessários, gastos maiores com treinamento, taxas aeroportuárias que só faziam sentido econômico em grandes hubs com demanda premium constante. Este aqui é fascinante. Os A380 da Air France não falharam só economicamente, eles também fracassaram com os passageiros, e isso nunca deveria ter acontecido. Enquanto concorrentes como a Emirates instalaram camas totalmente horizontais na classe executiva com acesso direto ao corredor, os A380 da Air France apresentavam assentos reclináveis angulados no esquema 222, em 2019, na classe executiva, na sua aeronave principal. Você está pagando o preço premium pelo que supostamente é o melhor produto da Air France e recebe um assento super ultrapassado. Para mim, isso foi uma loucura e um enorme erro. Passageiros em fóruns de aviação começaram a evitar ativamente os voos do A380 da Air France. A aeronave principal que deveria atrair clientes premium estava os afastando, eu incluso em algumas ocasiões.
Reserve Air France para Nova York, pode ser que você pegue o moderno A350 com assentos executivos reclináveis totalmente horizontais, ou pode acabar no ultrapassado A380 com assentos angulados. Essa incerteza foi muito prejudicial para as reservas premium. A Air France nunca se comprometeu a corrigir isso, enquanto a Emirates gastou bilhões reformando os interiores dos seus A380, a Air France deixou os seus ficarem cada vez mais obsoletos. Em 2019, seus A380 proporcionavam provavelmente a pior experiência para passageiros na frota de voos longos. Sua aeronave flagship tinha se tornado uma responsabilidade. 10 anos depois, a realidade bateu na porta. Os A380 precisavam de grandes revisões. 4 motores significavam 4 vezes a complexidade na manutenção dos motores. Sistemas intricados exigiam peças especializadas, e essas peças não estavam ficando mais baratas. A manutenção de rotina era só o começo. Os A380 da Air France estavam com problemas de confiabilidade. Em 2017, o voo 66, de Paris para Los Angeles, sofreu uma falha não contida do motor sobre a Groenlândia, forçando um pouso de emergência no Canadá. Passageiros relataram fortes solavancos e vibrações severas. Depois vieram as estimativas para modernização. Para tornar suas cabines do A380 competitivas e manter a frota, a Air France precisaria gastar 85 milhões de euros por avião. Multiplicando isso por 10 aeronaves, eles estavam diante de uma conta de cerca de 850 milhões de euros. A companhia analisou esses números e chegou a uma conclusão dura. Os A380 não eram lucrativos fora dos picos do verão. Mas aí veio uma reviravolta que ninguém viu chegando até acontecer. Covid. Não preciso explicar isso para ninguém, todo mundo já sabe como foi. Mas a Air France já estava planejando a retirada dos A380 antes mesmo de alguém ouvir falar do coronavírus. O anúncio veio em 2019. Metade da frota estava programada para sair até 2020, conforme o término dos contratos de arrendamento, com o resto saindo até 2022. Então, a Air France tomou uma decisão de $500 milhão e ainda tinha uma estratégia massa na manga que eu vou contar. Março de 2020, as viagens internacionais colapsam da noite para o dia. Preencher 516 assentos torna-se impossível em qualquer rota. Maio de 2020, a Air France anuncia a aposentadoria imediata de todos os A380. Redução global, 545 milhões de euros. $500 milhão eliminado em um único relatório trimestral. Diferente da Lufthansa, que estacionou seus A380 esperando recuperação, ou a British Airways, que manteve os seus para uso futuro, a Air France fez um cálculo diferente. Eles cortaram os aviões e correram rápido. Sem turnês de despedida, sem voos finais sentimentais, a aposentadoria de frota mais rápida da história moderna da aviação. Isso foi bem diferente de alguns dos seus concorrentes. A estratégia inteligente de substituição. A companhia aérea, no entanto, tinha um plano. Os Boeing 777-300ER se tornaram sua principal frota. Os A350 preencheram o papel de substituição de longo prazo. As vantagens foram imediatas. Aeronaves menores significavam cabines mais fáceis de preencher. Experiência moderna para passageiros significava paridade competitiva com os rivais. Simplificação da frota eliminou uma subfrota inteira de uma vez. Sem mais treinamentos especializados, sem inventário único de peças, sem protocolos de manutenção separados. Às vezes, menor realmente é melhor. Como todos os outros lidaram com isso? O contraste com os concorrentes revela diferentes filosofias estratégicas. A Emirates, mais de 100 A380 permanecem à base do seu modelo de hub em Dubai. Bilhões investidos em programas de retrofit. A aeronave funciona porque seu modelo de negócio permite preencher consistentemente mais de 500 assentos. Lufthansa aposentou 14 aeronaves durante a Covid, mas as manteve estacionadas. Reativou 8 conforme a demanda voltou.
British Airways manteve 12 aeronaves, comprometeu-se com a reforma das cabines. Operações em Heathrow ainda justificam a economia do A380. Qatar Airways. Seu CEO anterior chamou de o maior erro, mas ainda encontrou usos temporários pós-Covid. Air France. Eles olharam os números e disseram não obrigado. Porque a aposentadoria da Air France foi tão mais rápida que a de todo mundo. A simplificação da frota teve um papel crucial. Aposentar 10 aeronaves eliminou um tipo inteiro de avião instantaneamente. Acelerado pelo modo de sobrevivência da pandemia, esses custos de retrofit se tornaram inacessíveis. Ao contrário da Lufthansa ou British Airways, a Air France não tinha um plano de retrofit para torná-los competitivos. A clareza estratégica foi fundamental. Melhor focar recursos no 777, A350 e 787 com potencial de lucro a longo prazo. Velocidade foi a única escolha que fazia sentido. A história do A380 da Air France nos ensina 3 lições críticas sobre a aviação atual. A escala importa mais do que nunca. 10 aeronaves não conseguem competir com 100 quando os custos fixos são enormes. A experiência do passageiro não pode ser ignorada. Clientes premium têm opções e vão usá-las. Às vezes, o movimento mais inteligente é saber quando sair fora. Os A380 da Air France foram de símbolo principal a nota de rodapé em 11 anos. O que antes era um orgulho da aviação europeia virou um lembrete de que até a aeronave mais avançada pode se tornar obsoleta quando a economia não fecha. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?